Exteriores anunciou que os 13 brasileiros que foram detidos por Israel ao tentarem levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza retornaram ao Brasil. De acordo com o Itamaraty, o grupo decolou em um avião comercial de Amman, capital da Jordânia, com destino ao aeroporto de Doha, no Catar, onde devem fazer conexão para o Brasil. O voo partiu às 8h25 da noite no horário local, 2h25 da tarde aqui em Brasília. Ao lado de outros 118 ativistas que faziam parte da missão, os brasileiros foram deportados de Israel para a Jordânia na terça-feira por meio da fronteira entre os dois países. De lá, foram recebidos por diplomatas da Embaixada do Brasil no país e transferidos até a capital, Amman. Nico Calabrese, que é um dos ativistas que estiveram na missão humanitária, está conosco ao vivo para falar sobre como está a expectativa para a chegada do grupo. Bom dia, Nico. Não estou escutando. De divulgação do... Pode voltar a falar, cortou um pouquinho o som. Estou te ouvindo agora, está tudo certo. Beleza. Bom dia, Rafael, e obrigado por esse tempo. Como você muito bem falou, eu faço parte da delegação brasileira, mas pelo fato de ter passaporte italiano, foi antecipada a minha libertação. Então, estou hoje a terceira noite que dormi em casa, então já estou um pouco mais descansado, mais aliviado e emocionado pelo retorno dos brasileiros que estão chegando em alguns minutos, em algumas horas, no aeroporto de Guarulhos, que tem uma grande comitiva recebendo os companheiros que fizeram parte dessa missão tão importante. Assunto do pessoal que está retornando ao Brasil, eu queria te perguntar o que é que você achou do anúncio feito ontem de que foi firmado um acordo de paz entre o Hamas e Israel para que chegue ao fim aí esse conflito em Gaza. Você acredita que esse primeiro passo realmente é o anúncio de um processo de paz, que a gente vai ver um processo de paz acontecendo? Bom, já tem muitos acordos de paz que o modus operandi de Israel é não respeitar, né, enfim, continuar atacando depois dos acordos de paz. Então a gente está olhando com muita cautela, né, mas confesso para você que a gente fica muito esperançoso, né, porque dessa vez a gente tem o mundo inteiro observando esse acordo de paz. Os 20, ainda não tem nenhuma informação sobre qual parte foi assinada e qual parte não, né, mas os 20 pontos que eram colocados pelo Trump, pelo governo americano e israelense para o tratado, dão continuidade ao colonialismo, dão continuidade à opressão, mas minimamente colocar a paz, né, que é algo que o povo palestino precisa muito, né, depois de um genocídio de 77 anos e depois da fome planejada que estão realizando com os irmãos e as irmãs lá na Palestina, com cíveis que não tem nada a ver com o conflito, né? A gente fica com muita esperança, mas sem nenhum tipo de confiança, porque, como eu falei, Israel sempre quebra esses acordos de paz, inclusive nesse exato momento, mesmo quando estava sendo assinado, e agora, depois que foi assinada essa primeira parte, continua tendo imagens de bombardeios, né? Mesmo quando o palestino está comemorando, continuam bombardeando a Palestina. Então, todos os olhos em Gaza, continuamos, mas dessa vez com a pressão internacional e os povos do mundo muito conscientes e muito solidários, né, com o povo palestino. Nico, como é que estava o contato de vocês com esses outros ativistas que estavam ainda presos, já estão retornando aqui para o Brasil, mas antes dessa libertação, o que é que eles contaram sobre o tempo em que eles ficaram sobre o poder de Israel? Bom, primeiro que a comunicação foi muito difícil, né? Quando a gente estava lá na prisão, a gente não teve nenhum tipo de direito de ligar, de informar para nossas famílias que a gente estava bem. E o mesmo aconteceu com os companheiros que ainda não voltaram, né? O consulado, né? Depois de alguns dias, de vários encontros, começou a soltar notinhas, né? Pequenos papéis que a pessoa conseguia escrever, mas também não foi fácil, né? Quando eu estava lá, teve um encontro com os companheiros do Brasil com o cônsul brasileiro, né? No meu caso foi, como eu te falei, com o cônsul italiano, pelo fato do meu passaporte italiano, mas quando eu saí para cá, saí para a Liberdade, eu fiquei sabendo que essa informação, né, que os companheiros estavam bem, não chegava para as famílias, então foi difícil. E aproveito para fazer essa crítica, né, para o Ministério de Relações Exteriores, para o governo Lula, de que os companheiros tiveram que fazer uma vaquinha, né, e pedir ajuda para retornar para o Brasil. Então teve sim assistência, mas enfim, a situação lá dentro foi de constante violação dos direitos humanos após de uma violação
escandalosa, né, do direito internacional, que foi essa interceptação e sequestro em águas internacionais a mais de 76 milhas de Israel, sendo que as águas nacionais são 12 milhas, né, está, repito, a 76 milhas, e sem intenção de entrar em águas nacionais israelenses, sem intenção de entrar em terra israelense. Então foi um sequestro, como eu te falei, escandaloso, que tem que ter algum tipo de consequência de punição do ponto de vista diplomático internacional, né? Você trouxe aí essa crítica ao comportamento do Itamaraty em relação ao pessoal que estava preso, mas como é que foi o contato, né? Como é que chegou? Eu sei que você, né, deixou claro que trouxe a sua libertação foi por conta do seu passaporte italiano, mas o que é que você soube de tentativas de aproximação que o governo fez? Como é que foi a conversa do Itamaraty? E, assim, claro, você já deixou aí clara as falhas que você acredita que aconteceram, mas como é que foi o contato do governo com vocês? Repito, eu falei com os companheiros do Brasil lá dentro da prisão, depois que eles tiveram contato com o cônsul, né? Então eu tive contato direto com o cônsul brasileiro, mas todos os encontros com os cônsules era muito protocolar, né? Eles estavam na lista das pessoas para saber quem estava e quem não estava, se estava tudo bem. Eles perguntavam quanto tinha sido os maus tratos, eles perguntavam sobre a medicação. Então era isso, bem protocolar, né, de informação, porque o tempo de encontro era muito curto, né? Isso é mais uma violação, né? Além de não ter comunicação com as famílias, além de não ter acesso a advogado, né, um contato com a diplomacia que os carcereiros israelenses nos permitiam, era muito limitado, né? Isso dentro de um contexto de constantes violências físicas que a gente foi sofrendo em alto mar quando a gente foi sequestrado, principalmente no ponto quando a gente chegou, foi muito tratado. Dentro do carro, do jaula, que a gente foi levar para a prisão, foram muitas violações de direitos humanos e violências físicas, né? Mas isso, na prisão a gente está completamente comunicado, sem conseguir tomar banho, né? Porque a gente não tinha banheiro para urinar e para lavar as mãos, e sem poder sair da cela, né? A gente ficou o tempo inteiro dentro da cela, sem a banho de estômago, que a galera chama, sem conseguir respirar um pouco de ar fresco, sendo que a gente estava no meio do deserto, e dentro das celas era como se fosse uma espécie de forno, né? Era muito sufocante. E isso, o contato com o cônsul foi durante 15 minutos de aproximação com o exterior, né? E no primeiro momento, quando eu consegui falar com os brasileiros, o Magno, que estava na minha cela, foi na sexta-feira esse primeiro encontro, era sem nenhum tipo de previsão de quando ia ser solto, né? Nico, uma última pergunta para você. Como você deixou claro, você está vendo com ceticismo esse acordo de paz em relação ao atual conflito entre Israel e o Hamas. Caso esse acordo de paz de fato não evolua, você estaria disposto a voltar a fazer essa missão humanitária? Você e outras pessoas podem voltar a tentar entrar na faixa de Gaza com essa ajuda humanitária? Sim, bom, a minha observação sobre o acordo não é tão cética assim. Eu acredito que pode chegar a funcionar, né? Eu estou esperançoso com isso, né? Você imagina que para a gente isso supera um pouco a questão racional, né? E mexe um pouco com nossos sentimentos. Então a gente vê os vídeos das pessoas comemorando. Agora mesmo, antes de entrar na conversa, tinha um vídeo de uma criança no entulhos da casa dela derrubado, ele falando seguir irregular, né? Então isso pra gente, eu estava antes de entrar na conversa com você, nas lágrimas, né? Chorando de emoção por essa luz no final do túnel, por essa luz de esperança de ter paz. Então, eu confio e tenho esperança que isso possa acontecer, mas eu acredito que é importante que todos nós continuemos muito atentos e pressionando ainda, principalmente os nossos governos, né? Porque, como eu falei em outras entrevistas, se os líderes dos países tomassem as medidas necessárias, esse genocídio poderia acabar hoje ou amanhã. Seria muito fácil acabar com o genocídio, acabar com o bombardeio. Mas os líderes dos países não tomam as medidas necessárias para isso. Por isso a gente insiste em sugerir, em reivindicar para o governo Lula e para todos os governos do mundo, né, para que tenha ações concretas, medidas decididas, né, e firmes
de romper as relações com Israel. A partir do momento que a comunidade internacional e os espaços diplomáticos internacionais colocam essas consequências concretas e punições concretas para Israel, o genocídio tende a acabar, né? Israel não consegue sobreviver sozinho num mundo globalizado, num mundo do comércio internacional completamente dependente dos outros países. Então poderíamos acabar imediatamente com o genocídio, mas falta a vontade política dos governos e dos líderes dos países do mundo. Mas eu repito, tenho esperança, né, de que a paz possa de fato acontecer, de que a retirada das tropas israelenses possa avançar, de que a chegada de novas flotilhas possa ser aberta após esse acordo de paz. Tenho muita esperança, mas muito também cautela para a gente não se ficar comemorando antes de chegar realmente ao mínimo, né, de humanidade que esses nossos irmãos, que esse povo palestino merece, né? Nico, saiba que a sua esperança ela é compartilhada, todos nós estamos realmente na expectativa de que, de fato, haja uma evolução e parece sempre muito utópico falar, mas é isso, a gente quer a paz e muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigado de novo. Eu aproveito para deixar minha rede social do Instagram, que é meu meio de comunicação, que é Nico Nikito no Instagram. Repito, Nico Nikito. Então, obrigado pelo tempo e eu fico muito feliz pela responsabilidade jornalística que vocês têm de divulgar essa flotilha e o retorno dos brasileiros. E peço encarecidamente que vocês continuem falando de Palestina, não somente você, jornalista, mas todo falemos da Palestina, mais ainda agora que esse acordo de paz pode acontecer. Precisamos estar de olho, todos os olhos em Gaza, todos os olhos na Palestina, em solidariedade com esse povo que é, mesmo distante, é o mesmo povo que nós, e merece a paz assim como nós. Obrigado. É isso. E a gente volta para o Congresso